Imagina só tentar correr 2 quilômetros inteiros e, olha, não é no parque no fim de tarde, é sob o sol equatorial do meio-dia, vestindo um colete tático apertado, coturnos super pesados e logo depois ter que recitar de cabeça os limites da jurisdição penal. Nossa, E ainda os princípios dos direitos humanos, né? Parece muito a descrição de um treinamento militar de elite em algum filme de ação. com certeza. Parece até roteiro de cinema. Pois é. Mas, na verdade, esse é o filtro básico para quem quiser patrulhar as praças e ruas de uma das capitais mais complexas do Brasil a partir de hoje. Exato. O documento que temos na mesa para o nosso mergulho de hoje não é só uma oferta de emprego, tá? É praticamente um manual de sobrevivência, tanto intelectual quanto física. Aham, eu diria que é um teste de fogo mesmo. Total. Estamos falando do aguardadíssimo edital do concurso da Guarda Municipal de Manaus, no Amazonas. E a nossa missão hoje é desbravar esse labirinto de regras, entender o que realmente está em jogo aqui. Porque, logo na primeira página, o número que define o tamanho da arena já salta aos olhos. É um número que assusta num bom sentido. Muito. São 590 vagas imediatas, olha. 200 ou 300 já seria um evento gigante. Um mega evento, na verdade. Sim, mas quase 600 vagas é um terremoto na estrutura da cidade. E para ser bem preciso com quem nos acompanha agora, são 560 vagas de ampla concorrência e 30 reservadas para pessoas com deficiência. Sem contar aquele exército silencioso do cadastro de reserva, né? E sabe, o que é fascinante aqui é que essa escala, ela redefine a própria presença do Estado. Como assim? Veja bem, injetar quase 600 novos agentes nas ruas de Manaus de uma só vez não é uma simples reposição de pessoal que se aposentou. É uma reestruturação macroscópica da segurança pública local. Muda o jogo. Totalmente. E o impacto vai muito além da ronda preventiva. Uma contratação dessa magnitude movimenta a economia da capital de uma forma, assim, formidável. Ah, claro, o impacto financeiro na ponta, né? Exato. Estamos falando de centenas de famílias que passam a ter uma injeção de renda super estável, e isso, claro, reverbera no comércio, reverbera no setor de serviços, em toda a cadeia econômica local. A padaria da esquina, o supermercado do bairro. Isso. Mas o ponto central mesmo é a mensagem de força e de presença governamental que a prefeitura decide emitir com isso. Uma cidade com a complexidade demográfica e principalmente geográfica de Manaus exige uma capilaridade que só um efetivo muito robusto consegue entregar. Ok, então vamos desembalar isso, porque aí chegamos num paradoxo muito curioso desse documento. Tô imaginando do que você vai falar. Pois é, eu olho para os requisitos de entrada e, numa primeira leitura, parece que a prefeitura simplesmente deixou a porta escancarada. É um bilhete dourado muito acessível. Parece, né? Muito, porque o edital exige apenas o nível médio completo e a Carteira Nacional de Habilitação, a famosa CNH, nas categorias A ou B. Aham. Não estão pedindo bacharelado em Direito, não pedem especialização em Balística ou, sei lá, anos de experiência prévia na polícia. Nenhuma formação militar anterior. Nenhuma. A barreira acadêmica de entrada é o ensino médio. Então, a dúvida que fica é: como a gente concilia essa aparente facilidade de acesso com o nível de responsabilidade absurdo que a função vai exigir na rua? É uma ótima pergunta. Mas essa ilusão de facilidade acaba no exato momento em que se compreende a engenharia de um concurso público desse porte. Entendi. O edital, ele não é uma porta aberta. Ele é, na verdade, uma pista de obstáculos com filtros sucessivos e implacáveis. O Estado adota uma premissa muito clara aqui. Qual seria? Eles pensam assim: nós não vamos limitar quem pode tentar entrar baseados em diplomas caríssimos ou anos de universidade. Tá. Traga a sua educação básica e a sua capacidade de dirigir um veículo. Só isso. A partir daí, nós mesmos vamos testar, vamos estressar e filtrar quem tem a resiliência cognitiva e física para o cargo. Ah, faz todo sentido. É uma democratização do acesso logo na largada. Exatamente. Mas o funil de seleção que se segue é brutal. A verdadeira seleção não está no currículo de papel que a pessoa apresenta no primeiro dia. Está no que ela consegue provar nas fases eliminatórias que vêm a seguir. Nossa. E a régua é ajustada durante o processo, não antes dele. Perfeito, é isso mesmo.
E claro, a recompensa por sobreviver a essa pista de obstáculos é um atrativo que vai chamar a atenção do país inteiro, porque o contra-cheque anunciado é de R$ 5.552,78. É um valor que brilha aos olhos. Com certeza. Mas, lendo as letras miúdas, fica bem claro que a prefeitura não tirou esse número mágico da cartola, né? Tem toda uma composição aí. Sim, existe uma matemática muito específica por trás desse valor. E essa matemática conta a história do que o guarda vai enfrentar no turno dele. Explica melhor essa divisão para quem está ouvindo. Claro. Essa matemática é quase um retrato falado da profissão. A base da pirâmide é o vencimento padrão, que é de R$ 3.606,49. O salário base limpo. Isso, o valor puro do cargo. Mas em cima disso, o município estrutura toda a logística de manutenção desse servidor. Eles adicionam um auxílio alimentação de R$ 528 e um auxílio transporte de R$ 220. Que é o básico para garantir que o agente chegue ao trabalho e não desmaie de fome nas rondas, né? Exato, rondas super exaustivas. Mas a verdadeira história da Guarda Municipal de Manaus está nas gratificações. É exatamente aí que eu queria chegar, porque as fatias desse bolo financeiro parecem descrever o nível de tensão da rotina de trabalho. Sem dúvida. O edital lista, por exemplo, um adicional de 20% sobre o vencimento base para quem atua em grupamento especializado, o que dá ali pouco mais de R$ 600. Uhum. E tem mais 10% de gratificação, uns R$ 300, apenas para quem faz a condução da viatura policial. E depois, mais 20% atrelados à produtividade e, finalmente, um adicional de periculosidade de 7%, que soma ali uns R$ 214. Exato. Quando a gente empilha tudo isso, percebe que o Estado está, literalmente precificando o risco de vida e o desgaste mental da pessoa. É exatamente isso. O poder público está documentando o risco direto no contra-cheque. Esses 20% do grupamento especializado não são um bônus por bater meta de vendas no escritório, sabe? Longe disso. Longe disso. Eles são o preço que o Estado paga pela técnica avançada e pelo risco extremo de lidar com, distúrbios civis, contenção de crises e operações táticas pesadas. E a parte de dirigir também, né? Nossa, sim! Os 10% para condução de viaturas são um reconhecimento formal da carga cognitiva absurda que é dirigir um veículo de emergência. Tem que ter muito reflexo. Tente imaginar pilotar uma viatura em alta velocidade, com a sirene ligada, abrindo caminho no trânsito caótico de uma metrópole gigante como Manaus. E no horário de pico. No horário de pico. Sendo totalmente responsável pela vida da sua equipe dentro do carro e dos pedestres ao redor. É uma responsabilidade gigantesca. Uma tensão constante. E aí entra o adicional de periculosidade, que é a declaração definitiva de que esse agente é o escudo real entre a população e o caos. Cada centavo extra é uma compensação por colocar a integridade física na linha de frente todos os dias. Bom, sabendo do tamanho desse prêmio e da complexidade da função, a pergunta que fica para nossa audiência é: como entrar nessa arena? Exatamente, como entrar nessa arena? E as regras do jogo são ditadas por prazos que não perdoam nenhum minuto de atraso. Prazos bem curtos, inclusive. Muito. As inscrições começam agora, no dia 24 de março, e são uma corrida de curta duração até o dia 16 de abril. E tem aquele detalhe crucial do horário, né? Nossa, bem lembrado, é um detalhe letal aqui. A porta se fecha exatamente às 15 horas no horário oficial de Manaus, do dia 16 de abril. Então nada de deixar para as 23h59 como a gente costuma fazer. De jeito nenhum. 15 horas e acabou. A organização de todo esse processo é feita pelo portal do Instituto Consuplan. E o pedágio para entrar no jogo é a taxa de R$ 150. Olha, essa taxa de R$ 150 atua como uma primeira barreira de comprometimento, sabe? Para ver quem tá levando a sério. Para filtrar quem só vai fazer por fazer. Isso. No entanto, o edital traz um mecanismo sociológico fascinante logo na primeira semana, que é a isenção da taxa. Ah, verdade. O prazo para solicitar essa gratuidade é curtíssimo. Vai apenas do dia 24 ao dia 27 de março. Mas a lista de quem tem direito a essa isenção
revela muito sobre como o Estado pode usar um concurso público para fazer engenharia social. Essa foi, sem dúvida, a parte que mais me surpreendeu no documento. A lista foge completamente daquele roteiro burocrático tradicional que a gente está acostumado a ver. Fogem bastante do básico. Sim, tem a isenção para quem está no CADE único, claro, que é o padrão de assistência social em todo lugar, e também para trabalhadores convocados pela Justiça Eleitoral do Amazonas, o que já é um belo incentivo para engajar a população nas eleições. Uma sacada inteligente. Mas aí aparecem critérios como doadores de medula óssea, doadores de sangue e, o que mais me chamou a atenção, Eu sei do que você vai falar. doadoras de leite materno. Pois é. Esse detalhe das doadoras de leite materno é um exemplo simplesmente brilhante de administração pública integrada. Eu achei incrível, mas como isso funciona na prática? Pense no mecanismo de como isso funciona em larga escala. O Estado entende que manter bancos de leite materno abastecidos reduz drasticamente a mortalidade infantil. Certo. E reduzindo a mortalidade e complicações, corta também custos astronômicos com internações prolongadas em UTIs neonatais. Substituir a infraestrutura de saúde materna com tecnologia é caríssimo. Ah, faz sentido. A prevenção é muito mais barata e humana. Muito mais. Então, o que a Prefeitura de Manaus faz? Ela usa um instrumento do direito administrativo, que é um edital de concurso que atrai dezenas de milhares de pessoas, e usa isso para fomentar um ecossistema inteiro de saúde pública. O município está dizendo assim para a sociedade, olha, se você contribui com a saúde da nossa comunidade doando sangue, medula ou leite materno, o Estado vai recompensar sua cidadania ativa, eliminando atrito financeiro para você se tornar um servidor público. Uau! É o Estado recompensando comportamentos que sustentam o tecido social de verdade? É de uma inteligência administrativa incrível. Incrível mesmo. Mas olha, conseguir a isenção e garantir o nome na lista de inscritos é sinceramente a parte fácil da história. Com certeza. O pior ainda tá por vir. A verdadeira maratona começa com a corrida contra o relógio até o dia 24 de maio, que é a data da prova lá em Manaus. De meados de abril até o fim de maio, o candidato tem pouco mais de um mês para absorver um oceano de informações. É um volume absurdo de conteúdo. E organizar um cronograma de estudos viável para um edital tão denso, num período tão comprimido, é um verdadeiro teste de sanidade para qualquer pessoa. E falando em organizar os estudos para não se afogar em tanta informação, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É fundamental ter ferramenta boa. Voltando ao nosso campo de batalha, a Prefeitura montou uma verdadeira barricada intelectual para o dia 24 de maio. Como essa barricada está estruturada para filtrar essas dezenas e milhares de candidatos de uma vez? Olha, a arquitetura da prova objetiva é cirúrgica. São 60 questões de múltipla escolha, valendo um total de 100 pontos. Tá, e tem uma nota de corte mínima, né? Sim. E a regra de sobrevivência básica, aquele oxigênio mínimo só para não ser desclassificado imediatamente, é atingir 60% desse total, ou seja, 60 pontos. 60 de 100. Isso. Mas não basta apenas acertar aleatoriamente. É preciso entender a matemática dos pesos que a banca definiu, porque é ela que dita quem avança e quem fica pelo caminho de verdade. Como são esses pesos? Nós temos língua portuguesa, com 10 questões de peso 1,5. Certo. Depois vem um bloco com informática, geografia e história de Manaus, ética e direitos humanos, direito penal, direito processual penal e legislação de trânsito. Todas essas disciplinas entregando 5 questões cada uma, com o mesmo peso de 1,5. Ok, então essas são importantes, formam a base. Mas aí é que o desenho do edital muda de figura para mim. Você notou o peso das leis. Lógico, porque as estrelas do show, aquelas disciplinas que realmente vão esmagar a concorrência e decidir o ranking, são as matérias legais. Sem dúvida. Direito constitucional aparece com 5 questões valendo peso 2, e a legislação específica simplesmente domina o tabuleiro inteiro com 15 questões e peso 2. Isso representa uma fatia gigantesca da nota final.
É o fiel da balança. E aqui eu preciso fazer uma provocação, sabe? Pode fazer. Se a Constituição e os códigos específicos têm um peso tão desproporcional assim, o que o município está realmente buscando? Porque a sensação que dá é que eles estão procurando enciclopédias jurídicas ambulantes em vez de guardas de rua. É uma visão comum. Então, a habilidade prática de mediar um conflito na rua não acaba sendo ofuscada por quem apenas tem facilidade em memorizar artigos obscuros da lei municipal num papel. Olha, eu entendo perfeitamente o seu ponto. E essa é, de fato, a crítica mais frequente que a gente ouve sobre concursos na área de segurança hoje em dia. Mas ela ignora a realidade operacional contemporânea. Como assim? É que a rua não é um faroeste sem regras, sabe? Ela é um tabuleiro jurídico hipercomplexo. Se conectarmos isso a um cenário maior, a gente entende o porquê. Um guarda municipal é, na prática, a personificação do Estado ali na via pública. Ele representa o prefeito, a lei. Exatamente. Se esse agente, no calor do momento, faz uma abordagem truculenta ou aplica o uso de algemas de forma indevida, Aham. ou ainda realiza uma busca pessoal baseada puramente em preconceito, simplesmente porque ele não domina profundamente o artigo 5º da Constituição ou os tratados de direitos humanos, o estrago é monumental. Nossa, gera um problema gigante para o município, né? Uma única ação fora do amparo legal não apenas viola os direitos inalienáveis daquele cidadão abordado. Ela gera processos indenizatórios milionários contra a prefeitura, ela anula prisões em flagrante na justiça e destrói completamente a credibilidade da corporação perante a mídia e a sociedade. Então não é só decorar por decorar. Não mesmo. O peso altíssimo em legislação não é para testar uma memorização fútil. É o Estado garantindo, no papel, que o monopólio do uso da força estará estritamente subordinado ao intelecto e aos limites democráticos. A lei é o escudo invisível do guarda e do cidadão. Uau! Olha, essa explicação muda completamente a perspectiva. Quer dizer, o guarda precisa ser um operador do direito antes mesmo de ser um operador da força. Exatamente isso. E parando para pensar, isso explica até mesmo a inclusão de matérias como Geografia e História de Manaus, que num primeiro momento poderiam parecer apenas um anexo cultural inofensivo, sabe? E muita gente ignora essas matérias por achar que é só cultura geral. Pois é, mas se a pessoa não conhece a formação dos bairros, as tensões históricas sobre o uso do solo ali, ou a geografia dos igarapés e as zonas de expansão de uma cidade amazônica tão complexa, ela simplesmente não tem consciência situacional para patrulhar aquele território de forma inteligente. Precisamente. Você não pode policiar efetivamente uma comunidade se você não compreende como ela foi formada, ou como aquele território específico dita o comportamento das pessoas que vivem ali. Faz todo sentido. Mas tem um detalhe importante. A prova objetiva é apenas a primeira camada desse filtro intelectual. Bater os 60% exigidos na múltipla escolha é o mínimo esperado, mas não garante absolutamente nada para ninguém. O perigo real vem depois. Sim. O edital desenha um funil perverso logo em seguida com a prova discursiva. Ah, prova discursiva. Essa é a famosa peneira de ouro dos concursos, né? Não importa se 10 ou 20 mil pessoas passarem da nota de corte na prova objetiva. O edital estabelece uma barreira mecânica intransponível aqui. Uma barreira numérica bem rígida. Exato. Apenas os 1.890 primeiros classificados terão o privilégio de ter a sua redação lida pela banca. É isso, passou dessa posição, a redação vai para o lixo, nem é corrigida. Fica fora do jogo na hora. E essa cota é dividida em até a posição 1.800 para ampla concorrência e até a posição 90 para os candidatos PCDs. A prova é uma redação sobre conhecimentos gerais, aplicada ali no mesmo dia da objetiva, no mesmo calorzão da tensão do momento. O que aumenta muito a dificuldade. Muito. Ela vale de 0 a 20 pontos e é obrigatório cravar pelo menos 50% da nota, ou seja, os 10 pontos, só para não ser eliminado sumariamente. Mas eu te pergunto, por que essa redação é tão crucial para um guarda que vai ficar na rua? Porque a redação não é um teste literário para ver quem escreve mais bonito. Entendi. O mecanismo por trás da prova discursiva avalia uma competência que o X na alternativa correta lá da prova objetiva não consegue medir de jeito nenhum, que é a capacidade de organizar pensamentos complexos, sob pressão, e comunicá-los de forma inquestionável no papel. Mas como isso se aplica na prática do guarda?
Na rotina real de um guarda municipal, a redação se traduz no boletim de ocorrência. Ah, claro. O documento que inicia tudo. Exato. Pense assim, um guarda atende a uma ocorrência de violência doméstica grave, por exemplo, um caos total na cena. Se ele não souber articular claramente no papel quem fez o quê, em qual ordem cronológica, e descrever a cena do crime com coesão, O documento fica imprestável. totalmente. Esse relatório chega na mão do delegado ou depois na mão do juiz como um texto confuso e inútil. E, no fim das contas, o agressor pode acabar sendo liberado por pura falta de materialidade descritiva no BO. Nossa, então a capacidade de escrever bem é, na verdade, uma ferramenta tática de segurança pública. Exatamente. É uma arma tão importante quanto as outras. Bom, então digamos que o candidato domina as leis, escreve um texto irretocável sobre problemas urbanos contemporâneos, sobre pressão, passa pelo filtro dos 1890 melhores e começa a achar que a vaga já está garantida. Doce ilusão. Muita ilusão. Porque esse edital deixa absurdamente claro que a prova escrita é apenas o aquecimento da brincadeira. Só o primeiro passo. Depois disso, nossa, há uma maratona de exames médicos, tem uma avaliação psicológica profunda para saber se a pessoa tem controle emocional para portar uma arma de fogo na rua. Fundamental. Tem uma investigação social rigorosíssima que varre todo o passado do candidato, além de um curso de formação exaustivo e, no meio disso tudo, surge o temido TAF, o teste de aptidão física. O terror de muitos concurseiros. Para quem está acompanhando o nosso mergulho agora e está acostumado a ficar 8 horas por dia sentado numa cadeira estudando teoria, o quão aterrorizante é a exigência física desse edital específico. É o momento de maior choque de realidade do concurso, sem a menor dúvida. O TAF é onde a teoria se choca violentamente com a biologia do candidato. O corpo não mente, né? Não mente. A pessoa pode ser o maior especialista em direito penal do Estado, ter gabaritado a prova escrita, mas se a musculatura e o sistema cardiovascular dela não entregarem os índices mínimos ali na pista, ela tá fora. Simplesmente fora, sem direito a choro nem recurso. E os índices da guarda de Manaus, olha, não permitem que amadores passem despercebidos. Eu confesso que fiquei até assustado quando vi as métricas. São pesadas. Vamos destrinchar os 4 exercícios exigidos porque a régua tá lá nas alturas. A coisa começa com a flexão abdominal. O básico, mas que elimina. Sim, exige-se 35 repetições para os homens e 25 repetições para as mulheres. Depois vem a impulsão horizontal, que é aquele salto para frente partindo da inércia, sabe? Parado. Força pura de perna. Isso. Os homens precisam atingir 1,5 m de distância num único salto, e as mulheres 1,20 m. E aí entramos nos testes onde o edital delineia de forma bem clara as adaptações biomecânicas entre os gêneros, e onde muita gente, mas muita gente, costuma reprovar feio. O terceiro exercício é o divisor de águas histórico em carreiras policiais. A temida barra fixa. A barra. Para o sexo masculino, o edital exige a flexão dinâmica de braços na barra fixa. O candidato precisa fazer 4 repetições completas. 4 repetições parece pouco falando assim, né? Pode soar pouco para quem ouve de fora, mas veja bem a execução. Ele tem que subir o corpo inteiro até o queixo, ultrapassar a barra de metal e descer esticando o braço totalmente na volta. E tudo isso sem poder usar impulso das pernas. Tem que puxar no peso morto. Sim, pura força bruta das costas e tendões. E para quem está saindo do sedentarismo da cadeira de estudos, construir essa força leva meses. Já para as candidatas do sexo feminino, o teste é de flexão e extensão de cotovelos, o tradicional apoio no chão. Mas com uma adaptação, né? Isso, com a possibilidade de manter os joelhos apoiados no solo. Mas a pegadinha está no volume e no tempo. Elas precisam entregar 25 repetições perfeitas no limite cravado de 1 minuto. É um ritmo frenético. E como se a fadiga muscular geral já não estivesse no limite de estourar, o grande final, o fechamento com chave de ouro, é a corrida de 12 minutos. O teste de resistência aeróbica por excelência. Os homens precisam percorrer 2.000 metros, 2 quilômetros, e as mulheres 1.600 metros. Tudo dentro daquela janela minúscula dos 12 minutos. Mas aí minha dúvida é,
Eu fico me questionando. O trabalho de um guarda envolve, em grande parte do tempo, o patrulhamento em viaturas sentados ou o monitoramento em pontos fixos nas praças? Sim, grande parte da rotina é essa. Então, por que o Estado exige que esses candidatos corram na pista de atletismo como se estivessem prestando um exame para entrar nas Forças Especiais do Exército? É uma ótima pergunta, e essa exigência tem raízes muito profundas na preservação da própria vida do agente. Para ele não morrer do coração? Também, o TAF não busca descobrir novos talentos olímpicos para o Brasil. O que ele afere, na verdade, é a capacidade do indivíduo de suportar o trauma físico crônico que virá a seguir na carreira. E a primeira barreira é o próprio curso de formação. Que é super intenso. Intensíssimo. Envolve horas e horas diárias de ordem unida no pátio, defesa pessoal exaustiva e táticas de imobilização no tatame. Alguém com condicionamento físico frágil simplesmente colapsa na primeira semana de academia. Pede para sair. Pede para sair. Mas o grande porquê de tudo isso está no ambiente operacional de Manaus. Correr 2 quilômetros numa esteira de academia climatizada, com ar-condicionado, é um cenário fácil. Ah, bem lembrado. O clima de Manaus é brutal. Pois é. Agora imagine o cenário real lá fora. O sol amazônico batendo na cabeça, a umidade opressiva de Manaus batendo lá seus 80%. Nossa, o ar fica pesado, é difícil até de respirar. Exato. E aí você adiciona a isso o peso de um coturno tático nos pés, um cinto de guarnição cheio de equipamentos pesando quilos na cintura e um colete balístico que restringe a respiração e retém todo o calor do corpo. Vira uma estufa humana. Exatamente. Se uma situação foge do controle e esse agente de repente precisa correr 3 quarteirões atrás de um suspeito armado ou usar força explosiva para conter um indivíduo em surto violento no meio de uma praça pública, O batimento vai lá no teto. o coração dele vai disparar a mais de 180 batimentos por minuto em segundos. Se o sistema cardiovascular dele não estiver blindado por esse treinamento mínimo exigido agora no TAF, ele sofre uma síncope, desmaia, vira uma vítima no chão e ainda coloca o parceiro de viatura em risco letal porque ficou desprotegido. Caramba! O corpo daquele ser humano não vai traí-lo quando a rua cobrar a fatura de verdade. No fim das contas, um atestado prévio de sobrevivência operacional. Não tem outro jeito de ver. Exatamente isso. Então, amarrando todas as pontas que a gente explorou hoje nesse documento impressionante, nós temos um cenário muito imponente aqui na mesa. Muito. São 590 vagas imediatas, amparadas por um concurso que tem validade inicial de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. É uma porta gigantesca que se abre na região norte do nosso país. Uma oportunidade única para muita gente. Sim, mas, como a gente viu, é uma porta muito pesada de empurrar. É uma jornada que cobra do candidato, ao mesmo tempo, um cérebro treinado para interpretar complexidades constitucionais e operar como uma engrenagem fria e calculista da lei, e que exige fôlego de sobra e tendões de aço para não desabar na barra fixa e na corrida de 12 minutos. É o pacote completo. Sim, não é um bilhete de loteria que você raspa e ganha. É uma conquista forjada no limite da resistência humana. E sabe, é exatamente essa sobreposição de filtros brutais que nos deixa com a reflexão mais importante de toda essa nossa análise profunda. Qual reflexão? Pense comigo no calibre do profissional que vai emergir lá no fim desse funil todo. O município de Manaus não está contratando apenas pessoas para preencher uniformes nas ruas. Com certeza não. Eles estão selecionando indivíduos que conseguiram interpretar legislações intrincadas, sob extrema pressão de tempo, que provaram equilíbrio emocional em testes psicológicos longos, que tiveram o passado vasculhado e declarado limpo pela investigação social da corporação e que levaram os próprios corpos ao limite atlético sob o calor amazônico. É uma tropa de elite se formando. A grande provocação que fica para nossa audiência pensar é: de que maneira o contato diário com quase 600 agentes tão profundamente testados, tão purificados por esse processo minucioso, pode alterar o tecido social da cidade de Manaus a longo prazo? É uma mudança de paradigma na segurança. Sim, quando a população cruzar com essas novas viaturas nas ruas, ou os pais virem esses guardas na porta das escolas de Manaus, a expectativa não será apenas de uma vigilância qualquer. Será de confiança. Exato.
Será a expectativa de encontrar ali um servidor público que provou por A mais B ser uma das mentes e corpos mais resilientes que o Estado foi capaz de recrutar. E isso transforma a relação de confiança entre o povo e o poder público. Perfeito.